Olá, tudo bem? Bom dia! Bem-vindo ao canal Ela.com você. Eu sou a pastora Elana Gomes, estou aqui nesse canal para conversar um pouquinho com você sobre algumas coisas em relação ao processo de restauração de vidas, restituição de casamentos, posicionamentos. Você já é inscrito no canal? Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho, já vai deixando também o seu like, que é muito importante para que possamos fazer mais vídeos, para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Querido, querida, hoje estou aqui para conversar com você, com você, sobre atitudes do cônjuge restaurado que vai vir para a sua vida, que vai começar a se aproximar. Nós fizemos um vídeo chamado Sinais de Restauração, né, no deserto. Agora nós vamos falar das atitudes que vão ser transformadas. Atitudes estas, que são atitudes que vão mudar o caráter, porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha de dentro para fora. E quanto você está posicionado, fazendo aquilo que lhe diz respeito à sua vida espiritual, você também vai ver a transformação do outro. Porque o posicionamento que nós ativamos em nós, ele atinge sim o outro. E quando isso é num casal, casado, ainda tem o ligamento energético do mundo espiritual, que sabemos que tem um poder muito forte. Então, eu quero dizer para você o seguinte: quando você ativar esse posicionamento, quando você conseguir colocar na prática o seu novo modelo de vida, de ser humano, de pessoa, de cônjuge, de servo de Deus, isso vai sim alterar o comportamento do outro. Porque muitas vezes nós não entendemos por que o outro não muda. Então, a gente diz, se ele não muda, muda você. Então, quando você muda, quando você se posiciona, começa a haver uma transformação não só na sua vida, mas no seu ambiente em volta e nas pessoas que estão em contato contigo. Isso vai acontecer dentro do posicionamento, do relacionamento do casal, mesmo com o cônjuge apartado. Quero te dizer também que no outro vídeo que fizemos, os sinais de restauração, alguns sinais de restauração, você também vai começar a ver sinais sobre características de ser humano, de pessoa. Você vai começar a ver sinais de transformação de vida, de atitude, de fala, de gerenciamento de situações. Esse cônjuge, ele vai ficar mais manso. Se é uma mulher rixosa ou um homem, ele vai com certeza baixar esse modo de relacionamento com você, ou seja, a fala dele vai ser transformada, ele vai ficar mais manso, o espírito de mansidão vai realmente estar presente na vida dele. Uma das características muito fortes que eu gosto de falar bastante sobre a humildade, né? Ele vai se tornar um ser humilde com você, ele vai chegar manso, ele não vai chegar mais dono da razão ou ela. Vai entender que há algo de diferente acontecendo, que você está tendo um posicionamento diferente, alguma coisa aconteceu, né? Quando eu falo para mulheres, eu digo que as mulheres às vezes têm o poder na mão delas, vocês têm o poder na mão de vocês, no caso, para trazer o homem para perto, mas muitas não sabem desse poder. Que o homem só se sente bem quando está perto de você, que ele gosta de vir para perto de você para sentir carinho, aconchego. Muitos estão com um OM e vêm para perto da esposa, passa uma tarde, almoça e depois volta. Por quê? Ele vem para se alimentar. A energia que você tem como mulher, como esposa, alimenta ele. E ele só sente essa paz quando está do seu lado. Então, essa característica dele vai mudar bastante. Ele vai querer estar mais com você, vai querer te ouvir, ele vai querer entender o que está acontecendo, vai fazer perguntas, né? Uma característica muito grande, né, é a diferença da reconciliação, que é você parar de brigar, e da restituição. Se eu não me engano, já tem um vídeo aí, reconciliação e restituição. Você primeiro vai se reconciliar, primeiro você vai fazer as pazes. Muitos fazem as pazes e o cônjuge acaba até voltando para casa, mas o processo não havia terminado, então há o quê? A reconciliação, né? Aí já coloca o casamento restaurado. Então, assim, vamos lá, para vocês em esclarecimento. Talvez a gente mesmo use esse termo erradamente. Casamento restaurado, tudo bem, restaurou, mas o que restaurou foi a mim e a você.
Nós, como seres humanos, somos restaurados. Pessoas são restauradas, né? O casamento, ele é restituído. Por quê? Porque o Senhor constituiu, ninguém destitui. Então, o Senhor, ele restitui esse relacionamento que você tem com o seu cônjuge, ele devolve melhorado, através da sua restauração pessoal e da restauração do seu cônjuge. Então, uma das características é essa, é reconciliar. Vocês vão se reconciliar, vocês vão parar de se ofender. Primeiro, tudo vai acontecer em você. Que se acontecer em você e não acontecer nele, tem alguma coisa errada. Porque é o espelhamento, vai acontecer. O reflexo, né? Vai refletir. Bateu em você, reflete no cônjuge. Isso vai ter que acontecer, chama-se a interação entre os pares. Os pares vão pareando, é como se você fosse fazer uma transferência de dados. Como é que acontece quando você vai passar um dado por Bluetooth? Você tem que chegar perto, né? Parear. Então, espiritualmente, o Senhor, ele vai fazer esse alinhamento, chama-se alinhamento espiritual. E isso vai acontecer, vai ocorrer. E dessa maneira, quando esse alinhamento acontecer, ele vai recebendo de você. Faz o pareamento acontece no mundo espiritual, com a sua posição, com o seu posicionamento, você que está posicionado, e aí começa a transferência, como se fosse o download, né? Vai começar as transferências. E as transferências vão acontecendo conforme você vai recebendo, ele também vai recebendo. Porque muitos não entendem como pode, né, tá longe e acontecer. Como pode o cônjuge não querer e acontecer? Porque muitos falam assim, se o outro não quiser, nada acontece. Sim, tem muita coisa que depende dele, mas muitas coisas não dependem dele, depende de você. Depende do seu posicionamento, depende de como você se coloca nessa relação. Então, essa é a questão que muitas pessoas não entendem. Então, uma das características que você vai ver é essa mansidão. Então, como é que isso vai se demonstrar no mundo físico? As palavras vão ser mais gentis. Se tiver questões com dinheiro, ele vai tentar resolver, não vai deixar você na mão, né? A preocupação com as crianças, a própria preocupação com você, isso tudo vai entrar dentro dos sinais da restauração. E você vai começar a ver algo diferente nele, mas também aconteceu contigo. Porque muitas pessoas querem que o outro muda, mas ela não muda. Querem a transformação imediata do cônjuge, mas não conseguem olhar para si. Normalmente, quando essas pessoas chegam, eu falo para elas assim, olha, vocês precisam entender que o posicionamento é algo do mundo espiritual. E se você não se posiciona, nada acontece. Quando a gente fala que só há reconciliação, só acabou a briga, porque a raiva, que é um sentimento que todos nós temos, ela vai embora, a pessoa que está com raiva deixa de estar com raiva e aquilo tudo passa. E de repente estão com os ânimos acalmados e a reconciliação. Mas a reconciliação é do ser humano, tá? E a restituição é de Deus. Então nós temos que entender essa diferença. E a característica que traz numa pessoa restituída, né? Restaurada e depois o casamento restituído é justamente esse. O casamento restituído, ele vai ficar dentro de você. Aquelas mudanças internas que aconteceram no processo, elas vão estar calcificadas dentro de você. Todo o processo que foi feito, ele é transferido para dentro de você. E não tem como, de repente, por uma briga, você esquecer tudo. Porque o processo foi mentalizado, foi feito no mundo espiritual, mentalizou e veio para sua mente. Então, quero que você entenda que no mundo espiritual as coisas se movimentam sim, mas no mundo físico também. Então, você vai ver algumas características. A mansidão, a atitude, né? Um coração quebrantado, né? Você se aproximar de Deus. Nenhum cônjuge pode dizer, você não pode dizer para mim que o cônjuge foi restaurado e que o casamento foi restituído se ele não se aproximar de Deus, tá? De Deus. O comportamento dele tem que ser diferente do que era antes, com relação à palavra de Deus. Eu não estou dizendo ele voltar para a igreja, vai acontecer sim, muitos vão voltar para a igreja correndo, vão voltar, mas eu não posso dizer para você que quando não acontece isso, o Senhor não agiu. Muitas são as aflições das pessoas, cada um vai ter o seu motivo, mas você tem que saber da vida dele com Deus, né? Do reconhecimento dele, do Salvador Jesus. Se você não identificar num cônjuge restaurado a identificação do seu deserto, né, a transformação da vida dele e o reconhecimento dele da dependência de Deus, não há restauração de pessoa e nem há restituição de casamento. Só há reconciliação de seres humanos e um reatar do casamento de vocês. Então não há nem restauração e nem restituição. Então, provavelmente, esse casamento vai acontecer o quê?
Lá na frente vocês vão ter de novo esse momento e vai haver o rompimento, sim, mais uma vez, do matrimônio de vocês. Então, eu espero que vocês entendam que a restauração é algo que ela precisa vir de dentro para fora. Precisa acontecer de uma maneira inteira. E o Espírito Santo de Deus, ele precisa estar com vocês o tempo todo. Senão, não tem como. Tá bom, gente? Então, essas são as características, né? O cônjuge, ele vai deixar o adultério. Pode ser que ele não volte para você imediatamente, mas ele deixa o adultério. Ele não se comunica mais com a OM. Pode haver comunicação por persistência dela. Ele vai se afastando. Tudo aquilo que lhe dava prazer vai lhe causar dor. Ele vai ficar meio triste, meio amuado, vão brigar. E ele vai aos poucos voltando e deixando aquela vida, deixando aquele mundo, porque aquilo já não mais pertence a ele. E ele vai recobrando os sentidos do que verdadeiramente é estar diante de Deus. Então, características humanas vão aparecer na vida dele cotidiana, né? Muita coisa vai mudar? Vai! E ainda muita coisa que eu não falei aqui. Estou falando somente de algumas, né, que eu estou vendo. Alguns cônjuges que não pegavam as crianças, volta a pegar, volta a querer ver, volta a querer passar a tarde com as crianças, fim de semana, questão financeira, né? Enfim, como eu falei para vocês, muitas questões vão ser transformadas, sim, por esse momento de restauração, né? Por esse momento de você ver a transformação do cônjuge durante o processo em busca da restituição de casamento, tá bom? Um grande beijo para você. Qualquer dúvida, você pode clicar aí, deixa aí o seu like, seu joinha, se inscreva. Siga também a gente lá no Instagram, tá bom? @ela.com.você. A gente tem stories, tem posts. Siga a gente lá também. Grande beijo para você e até o próximo vídeo.